Então, muito bem. Sejam todos bem-vindos, né, mais uma vez ao nosso encontro sobre o que são as escolas de mistérios, né? Hoje chegamos então ao final de um ciclo de estudos, né? Como havíamos prometido, eram 4 aulas, e essa é a quarta aula, e hoje nós vamos tratar sobre o que são as 3 câmaras das escolas de mistérios, né? Então vamos ver também, assim como os princípios que a gente vinha estudando nas aulas anteriores, né? As escolas de mistérios também se apresentam dessas 3 formas, né? Ou seja, dentro de sua organização, elas possuem essas 3 câmaras, tá bom? Então, vamos dar início a esse tema de hoje, né, como de praxe, fazendo uma revisão, né? Na aula anterior a gente via que a sabedoria das escolas de mistérios, quando se apresenta ao público, se apresenta de uma maneira adaptada ao público, né? Então se utiliza assim, de símbolos, parábolas, né? Contos, para alegorizar uma sabedoria, um ensinamento que já para um grupo mais seleto, mais fechado, né? Possuindo estes as chaves para decifrar esses códigos, né? Fica mais compreensível tudo isso que é para fora, somente parábolas, contos, etc. Né? Então, por não possuirmos muitas vezes essas chaves desses mistérios, acabamos caindo em interpretações equivocadas. Né? Lembra que a gente mencionava nas aulas anteriores o mito de Adão e Eva, né? Quando se crê literalmente, né, sem conhecer os mistérios do que se passa dentro das escolas de mistérios, se acredita unicamente que Adão e Eva eram um homem e uma mulher realmente, senão que a verdade é que eram uma humanidade antiga, né, uma humanidade anterior à nossa, e que viveu sobre a Terra, né, ela passou por uma mudança, né, como acontece com todas as raças, né? E aí, durante esse processo de seu desenvolvimento, houve a queda edênica, né, o afastamento do homem ou da humanidade desse estado superior de consciência, ocasionando, assim, a expulsão, né, da humanidade do paraíso. E como víamos, isso é um símbolo, né, uma vez que esse paraíso é um estado de consciência, e isso quer dizer que nós, entre aspas, voluntariamente optamos por realizar essa queda. Né? Foi um delito particular interior de cada ser humano, tá certo? Assim também, qualquer outro conto, parábola, quando a gente não tem a devida, vamos dizer assim, sabedoria para interpretar esses códigos, acabamos interpretando de maneira muito equivocada. Então, por exemplo, um outro mito muito comum na nossa cultura, conhecidos, né, dentro da nossa cultura, é o mito da Arca de Noé, que a gente mencionava, que talvez em outra oportunidade poderíamos explorar, e vamos fazer uma pequena explanação sobre ela. Né? O processo da Arca de Noé retrata um período da humanidade que foi exatamente o final da raça Atlante. Né? Todas as raças, né, a primeira raça foi a raça polar, depois hiperbórea, lemuriana, Atlante e agora nossa ariana. Né? Todas essas raças cumprem um papel, possuem um desenvolvimento, um apogeu e um declínio, né? Ou seja, desaparecem dando lugar a uma nova raça. Né? Então, ali, no decorrer de milhares e milhares de anos, essas raças se desenvolvem e depois elas são, vamos dizer, entre aspas, renovadas pela própria natureza. Então, assim, a raça Atlante, ela desaparece. Só um momento. Então, sendo assim, a raça Atlante desaparece no grande dilúvio ali, que é contado então a história de Noé, né, sobre o grande dilúvio. Então, pessoal, este momento, né, no qual passa a raça Atlante e ali aparece um homem chamado Noé que constrói uma arca e tudo, né, colocando dentro da arca um animal de cada espécie, ou melhor, um par de animal de cada espécie, um casal. Né? Isso é estritamente 100% simbólico. Né? É um pouco ingênuo acreditar que um homem construiu, né, com as mãos um barco de madeira e foi ali os animais que comportadamente muito mansos entravam na arca, e o leão não pegava zebra, né? Não havia qualquer tipo de agressividade entre eles, ficavam todos mansinhos, era um pouco fantasioso, né? Então esse conto alegoriza o fim de uma raça, o fim de um período, né? E assim como aconteceu com a Lemuriana também, né, que foi extinta, né? Desaparece, dá espaço então para a Atlante, a nossa raça também, né? Substituindo a Atlante, assim como a Atlante fez com a Lemuriana,
também um dia será substituída, né, no final de um ciclo, né? Isso é natural, é para ser assim, né? E sempre vai ser assim, né? Porque como um ano, vamos dizer assim, um ano de 12 meses, uma raça também vive seus 12 meses, né? Que é chamado de grande ano sideral, que tem mais ou menos 25 mil anos. Sendo assim, mais ou menos cada mês, né, que corresponderia a uma era, tem mais ou menos 2 mil anos. Então são 12 eras, que dá mais ou menos isso de 25 mil anos. Aí cada uma dessas eras tem relação direta com um dos signos do zodiacais, por isso na aula anterior a gente mencionava a era de Aquário, né, como um desses meses, né. Então, assim como, né, o ano também, o ano que a gente vive, né, tem suas 4 estações, esse ano sideral, o grande ano sideral também tem suas 4 estações, que tem relação com o movimento que todo o nosso sistema solar realiza em torno de um Sol central, né. E quanto mais afastado desse Sol central, né, mais frio, como acontece na estação, né, do inverno, né, porque está mais afastado do Sol, assim também esse grande ano sideral, quando se afasta-se mais, né, deste grande Sol central, a gente entra num inverno que corresponde ao que os hindus, lá na Índia, né, chamavam de idade de Kali Yuga ou idade de ferro. Né? Então, ao invés de dizermos que nós temos 4 estações, como primavera, verão, outono e inverno, são 4 idades, né? A idade de ouro, a idade de prata, a idade de cobre e a idade de ferro. Né? A idade de ferro sendo a última de um período, e é justamente neste momento no qual nos encontramos. Né? Então, espera-se sim para este período final uma renovação, né, sobre o que diz respeito à raça humana. E assim como naquela época, né, assim como há milhares de anos atrás, na antiga Atlante, veio um mensageiro, né, chamado Noé popularmente, o seu nome esotérico é Manu Vaisvasvata, o seu real nome interno, né, e ele vem entregar uma mensagem à humanidade. E assim como sempre todo avatar, todo profeta, todo mestre da humanidade vem entregar uma mensagem. E há aqueles que aceitam e aqueles que negam essa mensagem, aconteceu naquela época. Então, muitos, né, o ridicularizavam ou perseguiam até em função da mensagem que ele vinha trazer, né, dizendo que se avizinhava uma grande catástrofe. Grande catástrofe é essa que nós conhecemos hoje como dilúvio. Né? E aí, esse grande mestre, Manu Vaisvasvata, né, entrega a sua mensagem, e aqueles homens e mulheres, né, que aceitam esta mensagem têm direito a entrar nesses mistérios. Né? A palavra arcano, né, vem justamente dessa expressão, arca de Noé, arcano, que quer dizer, em outras palavras, simplesmente mistério. Né? Lembra que na aula número 1 nós mencionávamos um autor, né, dentre outros esoteristas, que foi Eliphas Levi. Né? Eliphas Levi foi um autor que escreveu, se não me engano, foi o seu último livro, se me falha a memória, né? Se chamou O Grande Arcano, justamente o grande mistério. E neste livro ele tenta tratar sobre isso, né? Sobre o que é esse grande mistério que Manu Vaisvasvata entrega àquela humanidade, e novamente nessas épocas nas quais nos encontramos também é entregue à humanidade, né? Também por um último mensageiro dentro de uma raça, né? Então esse Manu Vaisvasvata entrega essa mensagem, que é esse mistério, esse arcano que Eliphas Levi escreve, então codificado, porque mesmo Eliphas Levi ele escreve, sendo mais atual, extremamente codificado, né? Particularmente conheço pessoas que leram integralmente o livro, né, várias vezes e não entenderam muita coisa, né, porque realmente ele está escrito em código, né? Porém, né, afortunadamente, para nossa felicidade, existe uma versão, vamos dizer assim, desse livro, o Grande Arcano, né? Não é diretamente uma versão, mas ele trata sobre o assunto de maneira muito clara, muito objetiva, que é o livro O Matrimônio Perfeito, ou A Porta de Entrada à Iniciação, do Dr. Samuel Onveó, que a gente já mencionou esse livro aqui, né? Inclusive, pessoal, esse livro é praticamente a maior bibliografia que a gente tem para o tema de hoje. Então, por exemplo, o tema de hoje não, perdão, para esse curso inteiro, né? Porque, por exemplo, toda a parte de antropologia, toda a parte histórica, né, das raças, da humanidade, ali relatado. A gente mencionou um pouco sobre os chakras, ali também relatado. A gente falou sobre as igrejas do Apocalipse sendo os mesmos chakras no hinduísmo. Ali nesse livro tem um capítulo sobre isso. A gente falou sobre as provas do elemento fogo, terra, água e ar dentro do caminho iniciático. Ali também tem um capítulo sobre isso. Falávamos sobre os princípios universais, né, presente em todas as escolas de mistérios. A introdução desse livro já é praticamente todo aquele tema que a gente teve sobre os princípios universais. Né?
Então, hoje, qualquer pessoa tem acesso a esse livro e pode lê-lo, né? De maneira muito clara e não mais em código, porque essa é uma outra característica da Idade de Ferro. É necessário, então, entregar uma mensagem adaptada a uma época, né? A uma situação, né? Então, rasgam-se os véus dos mistérios, como se diz, né? O véu de Ísis é rasgado, né? Como se diria no Antigo Egito, né? Os mistérios são entregues de maneira muito, muito, muito clara, né? E ainda assim, poucos, muito poucos, né? Colocam atenção, né, dentro, né, desses mistérios e buscam vivê-los, né, na vida prática, certo? Vou dar uma verificada aqui nas mensagens, pessoal. Hoje eu estou sozinho, né? Estou sozinho, então boa noite, Marli, boa noite, Silvia, boa noite, Ângela, Viviane, quem mais está aqui hoje? Marcelo, né? A Kátia também, seja bem-vinda, Kátia, mais uma vez. O Paulo está novamente, o Walter e acho que faltou alguém, a Marli, né? Então, todos sejam bem-vindos. Então, como dizes, hoje a gente está sozinho, então não tem uma pessoa para estar autorizando. Talvez eu demorei um pouquinho aqui para autorizar alguma pessoa, me desculpe. Eu acho que, inclusive, foi a Silvia que pediu primeiro e eu perdi o tempo de autorizar, tá bom? Então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário até aqui nessa parte introdutória? Então, muito bem. Não, né? Então, seguimos adiante. Então, como vimos, existem esses dois círculos, né? O círculo externo esotérico e o círculo interno esotérico, né? As escolas de mistérios, as mensagens dos avatares, dos grandes mestres, dos grandes líderes espirituais reais, sempre foi, infelizmente, né, podemos dizer assim, para uma minoria, nunca foi para as massas, né? Para a massa era aquela mensagem pública comum, porém, era a minoria que realmente se interessava por isso, nunca foi para as massas, né? Nunca foi. Lembra aquelas frases que a gente dizia, né, atribuídas a Jesus de Nazaré, né? De mil que me buscam, um me encontra, de mil que me encontra, um me segue, de mil que me segue, um é mil, né? Ou seja, existe uma seleção ali própria do indivíduo. Não é que haja uma escola que vai selecionar e privar uma pessoa ou outra de participar disso, senão que a própria pessoa, em função de seu interesse em relação a esses estudos, vai abdicando do caminho, né? Ok. Então, também vimos na aula anterior a necessidade de um enfrentamento de si. Essa é a base, é o fundamento, né, do trabalho real, espiritual, né? A gente pensar em qualquer religião, né, sem o enfrentamento de si, sem ensinar que do homem depende de sua salvação, que ele não depende de qualquer tipo de aspecto externo, né? As suas finanças não contribuem para isso, o seu status social, seus diplomas, né, não contribuem para isso, né? De maneira alguma, né? Pelo contrário, né? Dentro desse caminho, muitas vezes as pessoas mais simples é que têm mais vantagem dentro desse trabalho, porque não estão cheias de complexos, cheias de problemas, cheias de situações que a vida cotidiana pode colocar numa pessoa, né? Que tenha, vamos dizer assim, mais compromissos, mais situações adversas de ligação, né? Com o sistema de maneira geral, né? Não, claro que isso não é uma regra, né? Mas é que se observa mais facilmente esse tipo de situação, né? Quanto mais simplicidade a pessoa busca na vida, mais fácil ela consegue perceber, né, na vida de maneira geral, na natureza, em tudo que o cerca, esses princípios universais. Né? Quanto mais complicada se torna a vida, mais mecanicista, mais materialista e menos afastada de algo superior, divinal, se torna a vida do indivíduo. Né? Então a gente caminha, de maneira geral, a humanidade para isso, se tornar cada vez mais mecânica, cada vez mais presa, né, ao sistema de maneira geral, né? E como dizia Pitágoras aqui nessa lâmina, não é livre quem não obteve o domínio de si mesmo. Então, o enfrentamento de si confere a esse estudante, a esse iniciado, a verdadeira liberdade, né? Sem condicionamentos, sem conceitos, sem preconceitos, sem medos, traumas, barreiras mentais, intelectuais, emocionais, de maneira geral, né? Pessoal, pode dizer assim, mas eu não tenho esse problema, eu sou livre e tudo. Mas olha, a gente tem tanto trauma que nem sequer imagina. Né? Por exemplo, na formação de nossa personalidade, né, que se dá ali no início da infância, se criam muitos medos, barreiras, traumas que nos obstaculizam durante a vida inteira, né? Que deve ser enfrentado e vencido com as técnicas certas, com exercícios certos, claro, né? Então vamos dar início, né?
ao estudo propriamente, né, sobre as três câmaras, tá bom? Então, o que são as três câmaras, né? Primeiramente, vamos dizer assim, existe uma pré-câmara, né, uma sala, vamos dizer assim, inicial, uma pré-sala, né, que é o que nós chamamos de câmara pública, né? E a gente observa aqui que nessa figurinha a gente coloca um semicírculo, né? Um círculo com um dos seus lados abertos, né? Por quê? Porque essa Câmara Pública ela tem a finalidade, né, nas escolas de mistérios, né, de entregar a mensagem e difundir a sabedoria para todo ser humano sem distinção. Né? É aquele exemplo que a gente dava lá na aula anterior, né? Jesus Cristo dava seu sermão para 5.000 pessoas, né? Foram escritos textos, livros para milhares de pessoas, né, para ver se conseguia, vamos dizer assim, colher um fruto com milhares de sementes lançadas, né? E aí a gente vê que esse semicírculo é aberto para que toda pessoa, né, independente do credo, da raça, da cor, do sexo, idade, né, região em que vive, de maneira geral, qualquer pessoa pode ingressar a isso, né? Independente de sua condição social, financeira, qualquer pessoa tem acesso à Câmara Pública, né? Não existe qualquer distinção, tá? Então ela é geral, né? Ou seja, parte do que a gente está vendo aqui, na verdade, o que a gente está vendo aqui, esse curso pertence a isso que se chama Câmara Pública. O curso anterior a esse, não sei se os que estão aqui todos assistiram, mas houve um outro curso com 3 temas ministrado pelo instrutor Rodrigo Castro, que tratava sobre o autoconhecimento, né? 4 aulas sobre o que é o autoconhecimento. Né? Ali também se dá uma câmara pública, né? Aquilo é uma câmara pública também, porque qualquer pessoa que tem interesse pega o link, clica, assiste e participa. Né? Então, já nas câmaras seguintes já existe uma seleção e que, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar isso, né, com todas as letras. Né? Essa é uma seleção individual, né? Ou seja, o próprio indivíduo faz essa seleção. Né? Ele abdica ou não, porque essa mensagem entrega a todas as pessoas, né? Esses convites a entrega a todas as pessoas. E algumas optam não, naturalmente, por suas razões particulares, né? E a gente não tem intenção nenhuma de julgar essas decisões. Cada um é livre para tomar decisão no que diz respeito a esses estudos, né? E aí, como dizíamos, tem como objetivo difundir de maneira geral, né, a gnose através desses temas introdutórios que a gente teve. Então, além desses cursos, a gente já teve diversos temas. Né? Então, por exemplo, há um pouco tempo atrás, a gente teve um ciclo de aulas dentro da livraria Saraiva, depois na livraria Catarinense também, né, eles abriram esse espaço, nos convidaram para isso, também de maneira pública, geral, qualquer pessoa participa. Às vezes, por exemplo, a gente é convidado para dar temas, né, dentro de empresas, né, que buscam ali entregar aos seus funcionários um tema sobre meditação, saúde, bem-estar, medicina natural, etc. Né? Então isso tudo pertence a essa maneira de difundir publicamente a sabedoria. Né? Daí, por sua vez, né, a primeira câmara, ela já existe ali uma seleção natural já um pouco mais reservada, já é um círculo fechado. Né? Então as pessoas que ingressam à primeira câmara ingressam e quem de repente, né, não participou desse ciclo introdutório não pode ingressar. Né? Ou seja, já começamos a primeira câmara, pronto, finalizamos. Né? Aquele grupo que inicia é o grupo que vai dar continuidade à primeira câmara. Já a Câmara Pública não, em qualquer momento a pessoa pode entrar. Talvez aqui nesse grupo algumas pessoas já pegaram já a partir do segundo tema, ou terceiro tema, ou até mesmo a parte desse tema aqui. Né? Já na primeira câmara não. Né? O primeiro tema já é a abertura do curso, o segundo, então, já entra na psicologia e todos que estão ali serão, né, os que permanecerão, não permitindo, né, ingresso de outras pessoas, né, para o curso, né. Certo? Então, dentro dessa primeira câmara, a gente busca aprimorar os estudos no que é os 3 fatores da revolução da consciência, que a gente vimos lá na aula número 1, né, morrer, nascer e sacrifício pela humanidade, como base fundamental de didática, né, a didática básica para desenvolvimento individual, né? Claro que esses 3 fatores são, vamos dizer assim, entre aspas, tópicos, tá? Porque dentro do fator existem diversas práticas. Dentro do fator morrer, especialmente, a gente estuda uma prática de autoconhecimento, de autoobservação, prática de meditação, né? Práticas diversas, exercícios diversos, com o propósito de nos ajudar, nos auxiliar nesse autoconhecimento e eliminação de nossos defeitos psicológicos, né? Ou seja, de levar luz
ao nosso subconsciente, de levar luz às nossas trevas interiores, é o propósito desse fator, né? Então, dentro de uma primeira câmara, a gente vai ver diversas aulas com essa finalidade, assim também o fator nascer, né? O fator nascer é um tópico com vários aspectos a serem estudados dentro dessa primeira câmara, né? E, inclusive, vai ter um tema muito mais, vai ter um tema dedicado só ao fator nascer dentro da primeira câmara. E o sacrifício é outro ponto que a gente estuda dentro da primeira câmara, né? Que a gente aprende que existe um trabalho sagrado em prol, né, do desenvolvimento do amor consciente, ou seja, do amor a todos os seres, né, em todas as suas manifestações na natureza, os nossos semelhantes e assim por diante. O fator sacrifício pela humanidade nos dá as bases para compreender isso, né? E vale a pena a gente fazer uma diferenciação já do que é o sacrifício pela humanidade, do que é a caridade comum e corrente, né? A gente costuma dizer a caridade é quando a gente tem algo sobrando, né? A gente tem dinheiro e dá um pouco para alguém. Quando a gente tem comida e a gente dá um pouco para alguém, dá um agasalho para alguém, né? O sacrifício já é aquela doação extremamente amorosa, na qual a pessoa, se possível, se ela vê necessidade, ela faz muito mais além disso, voluntariamente, claro, né? Então isso é algo a ser desenvolvido no ser humano, de maneira alguma é uma imposição que o ser humano tem sobre si, senão que é um voluntariado dentro desse trabalho, claro, né? Vamos abrir aqui só para ver se tem perguntas, né? Perguntas? Ok. Será que vocês estão me ouvindo? Eu fico pensando às vezes que a gente está tendo essas aulas e a pessoa está, sei lá, fazendo comida, está no jardim, está assistindo TV, sei lá, né? Não é o caso de vocês, né? Suponho, né? Já a primeira câmara, inclusive, a gente não tem essa opção, tá? A gente está fazendo outra coisa ao mesmo tempo, porque a primeira câmara ela tem finalidade de ser presencial, tá bom? Então, de maneira presencial, a gente realiza os estudos de primeira câmara e quando a gente está ali é dedicado àquele momento ali na primeira câmara, certo? Vamos lá. Então, aqui, os três fatores, como a gente já havia mencionado, né? Então, é a base fundamental do que compõe isso que se chama primeira câmara. A primeira câmara, hoje, dentro das instituições gnósticas, né, existe uma organização, assim como aconteceu em toda escola iniciática, né, em toda escola de mistério. Então, na primeira câmara, a gente tem ali uma organização de 23 temas, 23 aulas, né, e um curso de primeira câmara, né, normalmente tem 2 encontros semanais, normalmente segunda e quarta, terça e quinta, claro, depende de cada região, de cada local, como se organiza, às vezes até no fim de semana se realiza algumas aulas, e horários também distintos, né? Porém, a duração dura mais ou menos ali de 3, 4, 5 meses, dependendo dessa composição, né, do curso que foi formada desde o início, tá bom? Então vamos para a segunda câmara, né? Mas também um círculo fechado, né? Que é, vamos dizer assim, uma seleção já, uma seleção mais sutil da primeira câmara, né? Então muitas vezes se iniciam centenas, talvez, pessoas nas primeiras câmaras de maneira geral, porém aqueles que continuam são uma minoria. Então, como diz aqui, uma câmara ainda mais reservada, né? Onde se aprofunda ainda mais os princípios que a gente viu lá na primeira câmara. Porque a primeira câmara, vamos dizer assim, ela é muito intensa, ela é muito rápida, né? Passa muito rápido, embora se pode pensar que 4 meses é muito tempo. Né? Dentro dos estudos a gente vai percebendo que logo começa e logo termina, assim, muito rápido, né? Então o fator morrer, nascer, sacrifício pela humanidade ali novamente, né? Desenvolvido, né? A gente busca estudar também o que são os desenvolvimentos de nossas faculdades internas, então a gente realiza exercícios, práticas, meditação, vocalização do que são os mantras voltados ou despertados dos nossos chakras internos, né? Existem atividades especiais, gerais, em todos os lugares, né? Aonde estão, né, as sedes gnósticas, né? Então existe na segunda câmara um grupo ali seleto, né, especial voltado para a segunda câmara, específico para a segunda câmara, e essas pessoas que participam da segunda câmara têm direito de participar de qualquer um dos eventos relacionados à instituição. Então hoje, por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos, né, sede em Florianópolis,
em São José, em Palhoça, né? São José não, desculpa, em Palhoça, Criciúma, Joinville, Caçador, Chapecó, aonde mais? São Pedro de Alcântara, né? Então, as atividades que acontecem, os cursos que acontecem nesses locais é destinado aos membros de segunda Câmara. A gente tem cursos como, por exemplo, curso de medicina natural, né? Curso de elementoterapia, curso de aromoterapia, também já aconteceu o curso de aromaterapia dentro desses estudos, porém, de maneira distinta, né, do que acontece normalmente no curso, por exemplo, de medicina natural. Dentro da segunda Câmara, quando a gente estuda, existem outros aspectos que normalmente não é visto no curso comum, como, por exemplo, né, no curso comum de fitoterapia, que eu particularmente, né, já fiz alguns, a gente acaba estudando somente a parte física, vamos dizer assim, daquela planta, os seus princípios daquela planta, como realizar uma tintura, uma medicina através daquela planta. Já na elementoterapia, que é essa medicina natural, a gente considera que cada planta é um ser vivente, né? Que cada planta tem uma essência, uma chispa divina em seu interior. Então, por exemplo, né, a babosa, por exemplo, a aloe vera, é um elemental extremamente importante. Assim, a essência que habita dentro daquele ser nós chamamos na elementoterapia de elemental, né? Elemental das plantas, dos animais, né? E esses elementais possuem suas capacidades, suas especialidades, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, né, se nós considerarmos, né, o alecrim, por exemplo, uma planta simplíssima de cultivar, né, que nós temos acesso, é uma planta muito especial que tem a ciência, a sabedoria de como tratar dentro de nosso organismo a parte digestória, nosso fígado e assim por diante, né? Então, se nós tivéssemos clara evidência, que é aquele terceiro olho que se fala no Oriente, desperto, nós conseguiríamos enxergar o elemental daquela planta e dialogar diretamente com ele, falar com ele diretamente, né? Questioná-lo, perguntar a ele qual a sua finalidade, seu propósito, em que ele pode me ajudar dentro daquela necessidade que eu tenho, né? Então, por exemplo, hoje vocês devem saber que existem verdadeiros, né, laboratórios, né, dentro das florestas para estudar com os nativos ali a propriedade de muitas plantas e às vezes isolar aquele princípio e sintetizá-lo, né, com o intuito de saber, de criar novas fórmulas medicinais e patenteá-las, né. E esses índios primitivos, entre aspas, eram detentores dessa sabedoria graças a essa sensibilidade que possuíam de ter uma ligação direta com a natureza, com a vida, de conversar com a natureza, né. Então, um princípio esse totalmente perdido, infelizmente, hoje pela humanidade, né. Então, a gente dentro da segunda Câmara também tem as convivências, sejam elas nacionais, estaduais, internacionais, congressos, né. Aqui Santa Catarina já sediou um congresso, né, praticamente internacional, porque veio gente de várias regiões do mundo, né, para cá. E a sede hoje nacionalmente do movimento gnóstico, do Instituto Gnose Brasil, aí em Minas Gerais, e ali existe, né, um monastério onde se realizam esses cursos, né, voltado aos membros de segunda Câmara, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? A Ângela está dizendo que tá só aqui sem fazer outras coisas. Muito bom, Ângela, tá? A Silvia diz que conversa com o pé de alecrim, né? Eu lembro que uma vez uma amiga estava dando uma aula justamente sobre isso, né, sobre elementoterapia, né, numa câmara pública, né, ou seja, para qualquer pessoa assim que não tem ainda às vezes nenhuma base disso que a gente está estudando, né. E ela dava um exemplo assim, né, de conversar com a planta e tal, e um rapaz ficou assustado, né, nossa, tu conversa com planta, né, você conversa com planta, né, como se ela fosse maluca, né. Claro assim que a gente não pode fazer essas coisas assim na frente de qualquer um, né? Para nossa segurança, vamos dizer assim. Então vamos lá. Vou voltar aqui para minha lâmina. Eu divido a tela, pessoal. Então quando eu estou no Meet aqui, eu só vejo vocês, aí eu tenho que voltar aqui para minha tela, tá? Então faço essas pausas já que eu estou sozinho aqui. Em continuação, então, falávamos então sobre o desenvolvimento de nossas faculdades também, né? Internas, né? Que a gente vê sobre os chakras e tudo.
Também temos estudos sobre alquimia, o que é alquimia prática, quais são os exercícios alquímicos, né? Quais são os diversos aspectos da alquimia. Estudamos a cabala em nossos estudos de segunda câmara, existem cursos de cabala dentro da segunda câmara, a gente já teve aqui em Santa Catarina, né? A sede estadual do Instituto de Gnose Brasil, em Santa Catarina, é aqui em São Pedro de Alcântara, né? E nessa sede se realizam cursos voltados aos membros de segunda câmara, e há pouco tempo veio um instrutor, né, que é especializado nessa área da cabala, veio dar um curso aqui em Santa Catarina. Então, além de práticas, estudos e trabalhos em grupo de maneira geral, como são as convivências, como são os diversos eventos que a gente tem na segunda câmara, tá bom? Então, agora, a terceira câmara, né, também um círculo fechado, deixa eu passar aqui para ela. A terceira câmara também é um círculo fechado, né, ainda mais reservado que a outra, né. E para a segunda e para a terceira câmara ali a gente pode dizer assim que o grupo de segunda câmara, né, tem direito a tudo que a gente estudou, né. Porém, para pertencer a isso que se chama terceira câmara, existem diversos requisitos que não estão relacionados, devo ressaltar, nessa passagem entre as câmaras, não estão relacionados a status social, condição financeira, né, qualquer tipo de benefício material que a pessoa tenha, né. Isso, na verdade, tem relação com o seu desenvolvimento interno absolutamente, né. Então, dentro de uma escola esotérica, de uma escola mística, de uma escola de mistérios, as distinções humanas, né, desaparecem completamente. Né? As distinções humanas não têm valor, né? Ou seja, o meu saldo na conta bancária não influencia absolutamente nada no caminho iniciático. Né? Embora, né, devo ressaltar que existam instituições, né, tidas como esotéricas, né, que a gente pode chamar assim de pseudo-esotéricas, né, que cobram por suas iniciações, né, que mandam ali, depois de você pagar um boleto, um material para você estudar, e faz uma prova escrita, e depois disso você é um iniciado de tal grau, né, como se fosse algo externo, como se alguém externamente tivesse a potestade, o poder de avaliar a pessoa no caminho iniciático, sendo que isso é exclusivo de seu próprio ser interno, é um trabalho absolutamente interior. O papel das instituições místicas, das escolas de mistérios, é, na verdade, dar o suporte, as condições, através de tudo isso que a gente viu na segunda câmara, práticas, exercícios, cursos, né, e tudo mais, para que a pessoa consiga, por si mesma, chegar a esse nível do que é, né, a terceira câmara, né, lá na frente, posteriormente, tá bom? Então, na terceira câmara, né, enquanto, né, na primeira câmara a gente tem relação direta com o fator sacrifício pela humanidade, a segunda câmara com o fator nascer, que está relacionado ao desenvolvimento interno de nossas faculdades, fabricação de nossos veículos internos, corpos internos, a terceira câmara, por sua vez, já tem relação com o fator nascer. É dedicada, né, a estudar profundamente, o fator morrer, né? O fator morrer, ele é dedicado a estudar profundamente, detidamente o fator morrer, né? Então ali existem meditações longas, né? Bastante longas ali para pessoas que já conseguiram galgar um certo nível na meditação, né? Porque a prática de meditação tem relação direta com o domínio da mente. Para você conseguir realizar uma meditação autêntica, deve haver a ausência total de pensamento. Né? Isso só é possível depois que a pessoa partiu de um princípio fundamental, dominar o seu corpo e dominar a sua mente. Né? Por exemplo, na meditação não se move. Né? A pessoa se moveu na meditação, ela não meditou. Se ela dormiu na meditação, ela não meditou, ela dormitou, né? Não meditou. Então, se ela tem qualquer tipo de empecilhos, né, que tiram ela do lugar que ela está, se a mente não para, ela não meditou. Ela pode ter feito um esforço, pode ter relaxado, pode ter se concentrado em algo, mas não meditou. Meditação não é tão simples assim à primeira vista. Né? Você tem que ter uma dedicação e continuidade para chegar a esse nível. Então, se pode, na terceira câmara, realizar esse tipo de prática mais longa, já que na segunda não é possível mais longa, porque como as pessoas estão se preparando, estudando, né, fazendo esses exercícios continuamente de meditação, existe dificuldade de um grupo realizar todos, né, uma meditação ali, por exemplo, em grupo, e todos conseguirem esse nível sem se mover, sem fazer barulho e assim, né, prejudicar o todo, como é a terceira câmara já, né, já para esse grupo que já conquistou, galgou esse nível já de maior refinamento na prática, tá bom?
Alguma pergunta, pessoal? Querem fazer algum comentário até aqui? Sem pergunta, sem comentário, sem dúvida. Né? O Walter acho que nunca se pronunciou, hein, Walter? O Marcelo também, não recordo, o Marcelo fazer pergunta, questionário, normalmente são as meninas aqui desse grupo que mais comentam, né? A Marli pergunta, pessoal, a passagem de uma câmara para outra é na sequência? Sim, né? Exatamente nessa sequência. Não é possível chegar da segunda para a terceira, né? Não é possível. Né? Então é numa sequência assim. Não sei se foi isso que se perguntar, Marli, é exatamente isso? Ah, tá. Assim, existe sim um intervalo de tempo entre um e o outro, né? Então quem faz uma primeira câmara, né? Não entra imediatamente na segunda porque existe toda uma preparação, né? Requisitos ali que ela vai cumprir por ela mesma, né? Então, vai ser explicado algumas coisas de como funciona, de horários e tudo, né? Porque existem outros horários diferentes do que a gente tem aqui hoje, né? Na segunda câmara, existem seus horários específicos. E esses horários, na verdade, são relacionados, né? Ao que é, a rotina, vamos dizer assim, daquele grupo, né? Daquele local. Então, por exemplo, tem cidades que sua sede inicia suas atividades durante a semana às 7 horas, 7h30, outras 8, outras até mais cedo, né, dependendo disso, né? Então existe toda uma organização própria daquele grupo ali, tá bom? Mais alguma pergunta? Respondido, Marli, será que era isso? E, ok. Sim, né? Então, também da segunda câmara para a terceira existe um intervalo ali, né, que diz respeito ao desenvolvimento que a gente vai tendo ali, né, no decorrer do tempo que estamos participando, né? Bom, então vamos voltar aqui à lâmina. Ah, e a Ângela Beatriz pergunta, é presencial? Sim, né? Segunda câmara é 100% presencial, né? Não tem como ser, né? Não se encaixa dentro de uma live, não tem como, né? Se a gente conhecer como é que se pratica, como é que se estuda a segunda câmara, você vê assim que é impossível. Não é uma questão de querer, é impossível realizar assim, uma segunda câmara, né? De maneira que não seja presencial, tá bom? Não seria dessa forma aqui, exatamente, né? Não seria online, de maneira alguma. Não tem como mesmo, né? A primeira câmara já não é online, né? Com raras exceções, assim, por exemplo, existem câmara online em alguns países, né? Onde não existe sede, né? Então não existe um grupo ali já alojado, né? Realizando esses estudos. Então, por exemplo, em alguns países do continente africano existe câmara, né, de língua portuguesa, né? Existe sim essa câmara online sendo realizada, né? Mas ainda assim, quando ela é realizada de maneira online, não dá direito a quem participa a ingressar à segunda câmara, né? Porque é preciso ali todo um estudo, um acompanhamento, uma avaliação dos instrutores dentro do curso, né? Porque assim como, né, em qualquer escola, em qualquer tipo de curso a gente realiza, passa por uma avaliação para seguir adiante, para receber um diploma, enfim, né, ganhar uma graduação, dentro da primeira câmara também existe essa avaliação, né? Então se avalia ali o comprometimento da pessoa, né, a presença, né, a compreensão, né? Cada um, claro, no seu nível, né? Cada um no seu nível passa por esta avaliação, mas de maneira geral é muito simples, muito fácil, muito tranquilo, né? Porque é tudo muito acessível que a gente estuda, né? A pessoa não precisa ter condições materiais para se desenvolver melhor nesses estudos, não precisa ter dinheiro específico, investimento de maneira alguma. Ela só precisa de tempo dedicado a si mesmo, né? E quem não tem? Pode ser que não priorize isso, mas tem, né? Só que colocado em outra coisa, muitas vezes, nesse tempo. Então, eu vou voltar aqui uma lâmina, porque eu vou falar mais uma coisa aqui nesse tema aqui. Que é que voltar essa lâmina inicial aqui, que tem as 3 câmaras. Aqui, né? Pessoal, isso que se chama primeira câmara, segunda câmara, né? E terceira câmara, né? A gente chama assim hoje, primeira, segunda câmara, mas nem sempre foi chamado assim, né? A primeira câmara é o que nós chamamos de escola. Né? Quando a gente fala escola de mistério, já corresponde a um aspecto dessa escola que é a primeira câmara. Né? Qual é a finalidade da escola? É o estudo, é o aprofundamento na sabedoria, né? naquele conjunto de ensinamentos pertencente àquela escola de mistérios. Né? Então, aqui a gente tem esse título de escola. Né? Já a segunda câmara, né?
por sua vez, não é escola, é o que se chama igreja, né? A autêntica igreja, né? A palavra igreja, ela vem de eclésia, né? Eclésia quer dizer conjunto de homens reunidos, homens e mulheres reunidos, né? Que predicam a mesma fé, a mesma filosofia, né? Que buscam o mesmo propósito, né, espiritual, né? Isso é a verdadeira igreja, ou seja, não é uma construção, a igreja não é um lugar, né? Embora as igrejas possuam templos, né? É, ela não é aquele templo, ou seja, né, uma igreja não desaparece se o templo se perder, se for destruído, assim por diante, né, porque a igreja são aquelas pessoas reunidas que têm o mesmo propósito, que nesse caso, né, é avançar, dentro desse caminho iniciático, é despertar a consciência, né, é resgatar os seus valores, despertar suas faculdades, seus poderes e assim por diante, né, praticar os 3 fatores, né. Então isso é a verdadeira igreja, né. Então, por isso que a gente percebe assim, ela é presencial, né. Existem, sim, alguns encontros dentro dessa igreja ou segunda câmara que a gente realiza online, né? Mas são exceções, como, por exemplo, recentemente a gente participou de uma convivência internacional online, de um congresso internacional online, justamente em função da pandemia, uma vez que não poderiam se reunir pessoas ali para essa finalidade, porque quando acontecem esses congressos internacionais são milhares de pessoas, né, na sede internacional, né? Então, se realizou-se de maneira online, mas são exceções, acontece uma vez por ano, por exemplo, um evento como esse, né? Já a segunda câmara, enquanto a primeira câmara é o que nós chamamos de escola, a segunda câmara é o que nós chamamos de igreja, a terceira câmara é aquilo que se chama de colégio, né? Colégio dos iniciados, né? Colégio dos iniciados corresponde a esse nível mais elevado, né? Já existe um certo grau, vamos dizer assim, de avanço dentro desse desenvolvimento, né, interno, tá bom? Então, o colégio é o último desses graus, igreja, o segundo, e escola, o primeiro. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Sem pergunta? A Marli. Temos a Marli diz, né? Temos um longo caminho pela frente, exatamente, né? Um longuíssimo caminho pela frente. Exato. Porque imagina, gente, o que nós temos hoje em nosso interior, a nossa psicologia, né? O ego, o subconsciente, não é algo que se criou da noite para o dia. Né? Na psicologia, né, existe uma frase de um escritor, né, na psicologia gnóstica, que ele diz assim que nem que se nós tivéssemos um palato de aço e 1000 línguas, conseguiríamos enumerar todos os nossos defeitos psicológicos, um por um. Né? Tantos são eles. Então é um caminho longo, né, uma jornada bem longa. Entretanto, né, conforme a gente vai avançando, a gente acelera esse avanço, né? Então, uma pessoa assim que recém começa, ela vai levar um certo tempo, considerável tempo, para chegar a um nível X, por exemplo, né? Depois que ela chega nesse nível X, ela consegue dar em menos tempo, né, mais passos do que dava antes, né? Já chegou a um certo nível de domínio sobre suas emoções, domínio sobre sua mente. Então, ela senta, por exemplo, para realizar um estudo e sua mente não fica longe, divagando, fica pensando em outras coisas, né? É aquela pessoa que, por exemplo, se concentra de maneira muito detida no que tem que fazer, porque ela já conquistou isso, né? Isso é uma conquista que às vezes leva um certo tempo, depois de um período, sim. Então, quando a pessoa chega nesse nível, se ela vai fazer uma prática de vocalização, o estímulo que ela vai dar para o seu chakra é muito maior do que era antes, porque, por exemplo, se eu me concentro no coração, por exemplo, o chakra cardíaco, faço o mantra Om, que ativa o chakra cardíaco, inclusive, né? Mas não se preocupe, a gente estuda isso na primeira câmara, né? Esses detalhes. A gente faz esse mantra, né? Vocalizando ele, né? De maneira correta, no tom correto, como a gente explica. A pessoa pode fazer direitinho, mesmo o tom correto, e se não tem concentração, não funciona de jeito nenhum. Né? Não tem efeito nenhum. Então, se, por exemplo, ela está fazendo a prática pensando em outra coisa, ela está preocupada, está ouvindo música e não está concentrada no que ela está fazendo, não funciona. Né? Então, por exemplo, quando a gente põe atenção num ponto do corpo, vamos supor, a ponta de nosso dedo, né? Quando a gente põe atenção na ponta de nosso corpo, fisicamente falando, né?
põe atenção, se concentra, é comprovado que a circulação sanguínea aumenta naquela região. Para termos a ideia do poder da concentração, né? O pessoal fala muito do poder da mente, mas a mente não tem poder nenhum sem concentração. Se você, por exemplo, pensa em algo, mas a mente de uma hora para outra muda para outra coisa, depois muda para outra, aquele pensamento é fraco, é débil, né? É necessário concentração, né? Concentração é você pegar tudo e colocar num ponto. Isso é a concentração tão necessária dentro desse desenvolvimento. Então, se a pessoa faz uma vocalização, um exercício, né, de vocalização no mantra Om, muito concentrada e toda a atenção dela, todas as energias dela está voltada para o coração, sua mente não está divagando, pensando, raciocinando, não está tagarelando mentalmente, a concentração estimula esse desenvolvimento. Né? Então, a pessoa que já chegou a esse nível de desenvolver isso, consegue rapidamente desenvolver em relação ao tempo que ela estava iniciando. Né? Ok? Alguma pergunta, pessoal? A gente já está, então, com 50 minutos, creio. É isso? Aproximadamente. Nossa, passou rápido demais. 45 minutos, mais ou menos. Existe mais alguma pergunta ou comentário para a gente já chegando à etapa final, né? De nossos... até logo. Então, sem mais perguntas, então... Tá? Eu gostaria muito que tivesse uma participação, pelo menos assim, vamos fazer isso hoje, pessoal, por gentileza. É uma apresentação assim, porque normalmente somente eu que estou, né, à frente falando e tal. Então, se alguém quiser abrir a câmera, dar um oi, né, para que os outros colegas aqui do curso conheçam, seria legal, seria interessante, né? Alguém desinibido, né, que tem essa vontade, fique à vontade, né? A Angela Beatriz pergunta se é na Trindade. Exatamente, na Trindade também tem, em Florianópolis, né, na Trindade, e também no centro de Florianópolis também tem uma outra sede, tá bom? Nesses dois locais, né? Lá no fim, daqui a pouquinho eu mostro a lâmina que tenha os horários direitinho e os locais, tá bom? Na Palhoça também tem, né, aqui na região mais próxima, né? Então ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Acho que são muito tímidos, né? Parecem. Muito tímidos. Né? Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei os estudos de gnose, isso foi há cerca de 13, 14 anos, mais ou menos. 13, 14 anos. A gente estava dentro desses estudos, né? E assim como qualquer pessoa que ingressa assim, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, né? E ingressamos a segunda câmara, né? E logo eu percebi que nós tínhamos, que particularmente tinha assim como propósito vencer algo, né, que a gente tinha, que era a dificuldade de falar em público. Era terrível, terrível, terrível. Trauma, isso é um trauma, na verdade, né? Sutil, mas é um trauma, né? Eu lembro que quando eu fiz o curso para instrutor gnóstico, a minha primeira oportunidade foi dentro de um teatro, ali tinha dezenas de pessoas, 60 pessoas tinha nesse teatro, né? Minha primeira oportunidade. Assim. Eu lembro que eu fiquei extremamente nervoso, assim, mas eu pensei assim, olha, se eu não vencer isso, eu vou ser sempre escravo desse medo, desse obstáculo disso, né? Então, essa é uma postura, pessoal, assim, que, né, se estuda dentro da segunda câmara, né? A gente tem que enfrentar os nossos medos, nossos defeitos psicológicos, né? Então, se eu tenho dificuldade em algo, eu tenho que enfrentar e não me conformar jamais, 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 jamais. Né? Porque senão eu sempre serei escravo daquilo, né? Pode ser que não me incomode muitas vezes aquele trauma, aquele medo, mas ele aprisiona uma parte de minha consciência tão necessária para o meu desenvolvimento, entende? Então é isso. Vou passar já para o final aqui da lâmina, onde a gente vai ver o calendário. Aqui. Então, como a gente dizia, o curso ele é 100% presencial, né? Gratuito também, 100% gratuito. Assim como esse curso que a gente realizou, ele é gratuito. E
a primeira data aqui corresponde à turma do centro da cidade, de Florianópolis, né, ali próximo ao IFSC, né, não sei se alguém aqui não conhece, né, é bem fácil ali, né. Se você botar ali no Google Maps, no Google, pesquisar Gnoses Floripa, né, Gnoses Florianópolis, vai aparecer as duas sedes e você se destina ali a que queira, né. Uma é na General Bittencourt do centro e a da Trindade, que eu vou colocar aqui a lâmina. A da Trindade, opa, passou a lâmina. A da Trindade é na Rua José Batista Rosa, ali próximo a um restaurante chamado Capitão Gourmet. Não sei se vocês conhecem, próximo a Lauro Linhares. Só que não é na Lauro Linhares, é uma rua que dá acesso a ela, tá bom? Então a gente vai iniciar essas duas turmas. Uma na segunda e quarta, na Trindade já começa nessa segunda, dia 10, e no centro da cidade começa na quarta-feira, né? Então na próxima segunda não tem, vai ser na quarta-feira o início do curso com a aula número 1, né? Inclusive esse do centro eu particularmente vou estar lá presencialmente, né? Eu vou dar essa aula inicial, inaugural, né? E outros instrutores também, nessas outras datas também poderão estar participando. Na Trindade existe um outro grupo de instrutores que vão dar continuidade a esses estudos, tá bom? Então, vamos finalizar por aqui. Se não há mais perguntas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre o que a gente estudou no decorrer do curso, sobre os princípios, sobre as formas, né, dessas escolas de mistérios, né, sobre qualquer aspecto do que a gente viu ou até não viu, né, alguma dúvida de maneira geral dentro do mundo místico, esotérico, né? Silvia, a Silvia pergunta se no centro tem nas terças também. Tem nas terças também, Silvia, tá? Porém, já está em andamento, né? Ela já está ali pela 14ª aula, acredito, né? Porém, existe uma ideia de começar uma turma nas terças-feiras no horário mais cedo, se não me engano, seria ali pelas, deixa eu lembrar, 6 horas, 5h30 mais ou menos, que é mais ou menos isso, né? Então seria já para um público diferente, começaria-se do zero essa turma nas terças e quintas, no centro, às 6h30, não lembro exatamente o horário, tá bom? Porém, a de terça já está, de 7h30 já está comprometida, né? Acho que eu falei do horário aqui, não falei do horário. É às 7h30, tá? 7h30 da noite, esses horários aqui, né? Não coloquei o horário. 7h30 da noite. Creio que a Patrícia, a outra instrutora, colocou no grupo um link para inscrição. Então, quem tem interesse, clica lá e eu quero fazer e pronto. Só para a gente ter um controle e fazer uma lista de presença, tá bom? E aí, no dia, a gente vai lá e faz a marcação de quem participou. Ok? Sem mais delongas, sem mais questionamentos, perguntas por aqui. Walter terminou e nunca falou nada, hein, Walter? Tudo bem, rapaz. Não tem dúvida, tudo bem. Viviane, né? Viviane Pascoa, Marli. E é isso aí. Tá bom, então, pessoal? Nosso encontro hoje acho que foi um pouquinho mais curto, né? E espero que tenha sido proveitoso. Desejo uma boa noite a todos, um bom descanso e até o próximo encontro, até a próxima oportunidade que, se Deus quiser, será presencial, né? Tá bom? E aqueles que não podem fazer presencial, lembrem que frequentemente a gente está fazendo outros cursos, vários outros estudos, e é só participar ali clicando nos links para assistir esses outros cursos diversos que a gente pode estar promovendo, tá bom? Então é isso, finalizamos por aqui. Agradeço mais uma vez de coração a presença de todos, a participação, né, até aqui de vocês, né, praticamente foi o mesmo grupo que assistiu presencialmente aqui, online conosco, do início ao fim, né, a maioria que está no grupo ali tem dezenas de pessoas, né, eu não sei se estão acompanhando, né, espero que sim, mas vamos vendo, tá bom? Silvio, muito proveitoso, né, obrigado, Silva, que bom que foi proveitoso, né, que bom, né. Lembrando que o link dessa aula, hoje eu gravei o link, né, tudo que a gente está vendo aqui está gravado, então a gente vai poder acessá-lo também, né, depois, tá bom? O link da terceira aula eu mando depois para vocês, já está pronto e mando para vocês. Então é isso, uma boa noite a todos, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau.